Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vai dizer assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardo de coração para crer. Vou repetir. Ó nécios e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Oremos. Pai, no nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha lançar todo eu por terra, e que o Espírito Santo fale conosco, fale à igreja. Meu Pai, é que eu te oro e peço no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Irmãos, na verdade, o que nós lemos aqui foi uma história que aconteceu nos dias do advento da crucificação
e morte de Jesus. E nós vimos aqui nessa leitura também uma narração de 2 discípulos que caminhavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, e eles estavam caminhando com Jesus, mas eles estavam tão assustados, estavam tão decepcionados, frustrados, que eles não conseguiram perceber que era Jesus ressurreto que estava com eles. Então eu quero abordar nesta noite, nessa ministração, a questão do que o que pode causar no coração, no sentimento, na vida de uma pessoa que não presta atenção nas profecias profetizadas nas Escrituras e que não estão atentas para os acontecimentos que vêm acontecendo e não conseguem associar tudo o que está ocorrendo à sua volta, até mesmo na sua vida, não consegue associar com as promessas de Deus, com as revelações de Deus, e com isto passam totalmente desapercebidos com relação às coisas de Deus. E nós estamos aqui falando acerca de pessoas que andaram com Cristo, que conheceu Cristo e ouviu de Jesus muitas revelações do que aconteceria com o próprio Jesus, mas eles, na verdade, não guardaram isto no coração, e na hora que eles começaram a viver as situações que já era cumprimento das palavras do próprio Cristo, eles não conseguiam associar e se entregaram, ao desespero, se entregaram ao pânico. E a minha abordagem aqui hoje é para que nós possamos compreender que nós temos uma promessa para a nossa vida. E se nos tornamos um dia cristãos, servos de Deus, assim ocorreu porque no nosso coração, no nosso espírito, foi revelado isto. Foi revelado esperança no nosso coração, no nosso espírito, foi revelado esperança, foi revelado quem era Jesus, E muitos de nós tivemos até uma experiência mais profunda com Jesus, com o advento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo em nós, revelações. E eu sempre digo aqui, quando estou pregando, que não existe razão alguma para sermos crentes se não estivermos impulsionados por uma esperança revelada, pelas profecias que a palavra de Deus nos revela acerca das coisas de Deus.
E eu peguei esse texto porque anterior a essa leitura, já inicia-se com algumas mulheres indo ao sepulcro, levando algumas especiarias, na intenção de velar Jesus, até mesmo de embalsamar o corpo de Jesus, porque era costume daquela época, guardar o morto consigo enquanto pudesse, né, para estar ali. E elas tão cedo, né, amanheceu e já foi para o templo para velar o corpo de Jesus. E chegando lá, não encontraram Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Porque essa é a nossa vitória, né? Se tivesse encontrado Jesus lá, Jesus seria como vários outros mensageiros na história das religiões, né? Como Maria, Buda, Maomé e outros mais. Mas o nosso Cristo, graças a Deus, ele não foi encontrado no sepulcro. Amém? E por que isso? Porque ele ressuscitou em cumprimento das profecias, em cumprimento das revelações de Deus ao seu povo. E elas, perplexas diante daquela situação, ainda tiveram uma surpresa. Tiveram ali a visão de seres celestiais, que compreendemos ser 2 anjos, para anunciar a elas. Mas eu quero observar com vocês aqui, que se você analisar com maior profundidade essa história, você vai ver que tanto com relação às mulheres que foram em busca do corpo de Jesus, com esses 2 discípulos aqui no caminho de Emaús, eles são repreendidos por Deus. O que eu compreendo com isso? Porque as revelações de Deus, Deus as tem como preciosas e que são reveladas aos que são também preciosos para Ele. E o fato dessas revelações não serem guardadas no coração dessas pessoas, levou, nesses momentos, a essas pessoas serem repreendidas por isso. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que nós ficamos dispersos com relação ao que nos é revelado por Deus, nós também estamos sempre sujeitos a ser repreendido pelo Senhor e até mesmo sofrer por causa de algo que Deus já revelou e que Deus está no controle de todas as coisas. E no caso desses 2 discípulos aqui, houve uma agravante ainda,
porque eles não creram nas promessas, nas profecias, nas palavras que Jesus dizia em vida, como também não acreditaram nas palavras dessas mulheres que foram e não viram Jesus no túmulo e voltaram para procurar os discípulos e anunciar a eles esse feito. Mas o que na verdade é que essas mulheres, ao chegar no sepulcro, no túmulo, e não ver Jesus, não encontrar o corpo de Jesus, elas ficaram atônitas, perplexas e ainda um pouco mais assustadas, porque tiveram aquela visão, aquele encontro com dois seres celestiais, certo? Então, até a morte de Jesus, crucificação, morte de Jesus, essas mulheres seguiam Jesus, contemplaram, né, tiveram seus sentimentos, sofreram junto com Jesus e tudo. Elas, até então, estava parecendo que normal para elas. Agora Jesus estava morto, né? Elas iam então agora velar o corpo de Jesus. Mas só que quando elas chegam no túmulo e depara com essas surpresas, primeiro, o corpo não estava lá. Segundo, dois mensageiros de Deus para falar com elas. E qual foi a palavra deste mensageiro de Deus a elas? Por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ou seja, ele falou isto para vocês, ele ensinou isso para vocês, ele falou para vocês que seria entregue nas mãos dos homens, ele revelou tudo isto. E agora, por que vocês estão levando para o lado do sofrimento o que deveria ser compreendido como vitória e alegria? Eu já disse algumas vezes que nesses dias criados pelas religiões, como sexta-feira da chamada Santa, sábado da Aleluia, né? Devia ser criado, porque aí até nós poderíamos comemorar juntos, né, o dia da ressurreição de Cristo, porque ali estava a nossa vitória. Embora muitos cristãos passam despercebido dessas coisas, também se apegam a Natal, alguns até se apegam a Semana Santa, essas coisas. Mas o autêntico cristão, aquele que recebeu a revelação de Deus no seu coração, não comemora essas coisas, não, esse trem de Páscoa. Imagina pessoas, famílias crentes, indo nos comércios para comprar ovo de Páscoa para os seus filhos. Misericórdia, me ajuda. Entendeu? Nos foi revelado por Deus uma palavra, entendeu? E essa palavra é verdadeira. Desde quando Páscoa pode ser representada por um animal que é o coelho? Até o animal vacilaram feio demais com isso, que fizesse então com o cordeiro. Porque a Páscoa, né, descrita lá no livro de Êxodo, foi sacrificado um cordeiro, que significa um inocente morrendo por causa do pecado, né,
da ignorância, desobediência dos outros, e que Jesus, lá na frente, seria esse Cordeiro Pascal, como foi, né? Morreu a favor de todos nós, mas tal como esses discípulos estavam assim, esqueceram. Na verdade, não é que esqueceram, é porque quando foi revelado a eles, eles não receberam de fato no coração. E nós, como os cristãos, como igreja de Cristo, nós temos que ficar atento a isso, certo? Para não nos misturarmos juntamente com essas tradições, né? Olha, quantos pais não têm ainda convicção, né, das questões de festa junina, né, das questões de ponto nas escolas, né, que pode ser tirado ou não, certo? Não atentaram ainda para essa questão de Papai Noel. Que Papai Noel o quê? Entendeu? Nós temos um papai do céu, entendeu? Que nos deu o seu filho unigênito, entendeu? Para morrer por nós. Agora, quantas casas de cristãos, cheio de luzes desenhadas na parede. Pelo amor de Deus, irmãos, nos foi revelado uma palavra. Atenta para isso. Se Deus quisesse que nós fôssemos mundanos, Ele não nos separaria para sermos povo dEle, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aí vem essas frescuragens de pai, a professora falou isso, professora, pelo amor de Deus, onde está a palavra revelada no seu coração? E quando essa palavra não é revelada, na hora do momento mesmo da gente se agarrar essa palavra revelada, fica sofrendo, murmurando, fugindo de Jerusalém, igual esses dois discípulos no caminho de Emaús. Amém ou não? Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Amém? Começa a falar para o seu filho, ensina o caminho que ele deva andar desde cedo. Nós apresentamos aqui a irmã Maria ali, entendeu? E qual que é esse propósito? Que os pais eduquem, ensinem a palavra de Deus, para não ficar presa nessas coisas. Não é só nós que temos que dar testemunho de Cristo na sociedade que vivemos também, é os nossos filhos nas escolas que eles estão, é tudo. Amém ou não? Mas vamos analisar aqui. Elas foram buscar o corpo de Jesus no túmulo, não encontraram. Não era para elas saberem disso? O que valeu o tempo que andou com Jesus, que ouviu as palavras de Jesus? E tem muitos crentes assim, parece que a palavra entra no ouvido, sai no outro, ouve a palavra de Deus todo o tempo, está na igreja, está ouvindo, está recebendo repreensão pela palavra, está recebendo as doutrinas bíblicas. Temos uma promessa de que Jesus voltará um dia nos ares para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja e levar no céu. Temos tudo isso. E essas coisas têm que ser guardadas no coração, na mente, para quando for a hora de declarar para Deus e para a própria
sociedade de que nós somos diferentes, nós deveríamos ser chamados de novo de protestantes. Algumas décadas atrás, nós éramos muito chamados de protestante. E de onde se origina essa palavra? Protestante é quem protesta. Protesta contra a mentira, protesta contra a vida fora de Deus, que protesta, protesta e protesta. Amém? Muitos ainda não compreendem, não entendem essa questão do protestantismo, né? Mas a nossa história remonta lá desde a beira do Rio Jordão, do batismo de João. E nós batistas, por exemplo, nós somos oriundos lá daquele batismo de João Batista, lá às margens do Jordão. E a história da igreja foi prosseguindo, séculos após séculos, a igreja passando perseguição, até que chegou o momento da reforma. Mas a reforma também não foi algo completo. As igrejas, né, que fizeram parte da reforma continuaram nos seus cultos, nas suas pragmáticas de culto, trazendo ainda muito ranço desse catolicismo. Até que nós louvamos a Deus que um determinado grupo, denominado anabatistas, eles foram duros na fé, foram firmes na fé. E quando eles viram essas mudanças dentro das igrejas reformadas acontecendo, continuação de batismo de criança, quando eles foram percebendo isso, eles protestaram, eles rejeitaram. Até que nos Estados Unidos, lá por volta dos anos ali de 1820, 1850, foi determinado, nós somos batistas porque nós cremos no batismo por imersão, nós cremos que o batismo é para pessoas que já compreendem, essas coisas todas. Mas a verdade é que a falta de não perceber a palavra revelada leva muita gente ao sofrimento. E a revelação dada por Deus a nós é justamente para nós estarmos cientes, opa, isso aqui está escrito, Deus falou mesmo, que vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro, e tal, e tudo, e não termos dúvidas. Agora você veja bem aqui, esses dois não creram na mensagem levada por essas mulheres acerca de Jesus, do seu corpo não está no túmulo. Sai pela estrada de Emaús, um lamentando com o outro, pelos acontecimentos. Lamentando. Jesus, ressurreto, se aproxima deles e entra na conversa. O que vocês estão falando aí? Você não está sabendo dos últimos acontecimentos lá em Jerusalém, não? Crucificaram um homem lá, mataram
um homem que nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, um homem que nós esperávamos que ele seria a solução de Israel, sofrendo, lamentando. E quando Jesus resolve se revelar a eles, Jesus os repreende. Jesus os repreende. Que veja bem aqui. Versículo 25, do 24, do capítulo 24 de Lucas. Olha o que Jesus fala. Ó nécios. Nécio é o mesmo que ignorantes. É o mesmo que neófitos. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? É a palavra de Deus se cumprindo, e o povo, e gente que andou com Jesus, que teve Jesus presente fisicamente na vida deles, agora ignorando, levando para o lado físico, para o lado humano da vida, esquecendo-se que Jesus foi uma das profecias de Deus à humanidade. E tendo ainda Jesus dito isto a eles mesmos. Todas as vezes que você está diante da profecia de Deus revelada, quando eu digo profecia revelada, eu estou dizendo aqui das Escrituras Sagradas, entendeu? Porque você só vai conhecer as revelações de Deus meditando nas Escrituras. Se você ficar esperando revelação de chegar um profeta para você e dar uns pulos e falar, eis meu servo que eu te digo, não sei o quê, você vai quebrar a cara com isso. As revelações de Deus estão contidas aqui nas Escrituras Sagradas. Então, é uma obrigação nossa, se somos cristãos, de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. É somente aqui que nós temos como subsídio para conhecer o mínimo necessário acerca de Deus. Como diz um grande teólogo da nossa linha, batista, Langston, quando ele diz que ao finito é impossível discernir o infinito, mas a Escritura é a base que nós temos. Quando nós falamos para vocês assim que a Bíblia ela é suficiente, quando nós falamos sobre a suficiência da Bíblia, nós estamos dizendo que ela, com esse conteúdo, é o suficiente para nós conhecermos o básico de Deus. E se Deus quiser nos revelar coisas mais profundas, nós temos o Espírito Santo em nós, que é Deus, que interage em nós intrinsecamente para irmos
conhecendo um pouco mais sobre Deus. Amém ou não? Então, a igreja de Cristo, nesses tempos, a gente percebe que ela está sofrendo e perecendo muito por esta palavra entrar no ouvido e sair no outro, por não ser levado a sério. Que deu medo de ir para o inferno do povo de Deus. Misericórdia. Eu mesmo corri para Jesus porque eu morria de medo de ir para o inferno. Quando falava de inferno comigo, um trem que eu nem conhecia, nunca tinha lido a Bíblia, o trem já causava arrepios dentro de mim. E quando eu ouvi um grupo de pessoas falando, o mundo dessa vez vai ser arrasado com pedra, outro falava com água, outro falava que era com fogo, foi entrando um desespero dentro de mim, um medo danado. Eu falei, o quê? Vou procurar uma igreja evangélica hoje, cruz credo com esse trem de inferno. E hoje, os cristãos estão pouco se lixando para essa questão de inferno. Não estão acreditando nem na morte, vivendo hoje como se fosse viver para sempre, colocando suas vidas em risco, adulterando contra a palavra de Deus, enfiando a cara nas coisas ilícitas diante de Deus, como se a verdade fosse, de fato, a dos filósofos. Mas eu faço uma ressalva que existe filósofos da parte de Deus. Se você quiser estudar uma filosofia cristã, você tem esse recurso nas mãos para estudar. Mas a filosofia, no geral, céu e inferno é aqui na terra mesmo. Mas que inferno gostoso é esse? Inferno que te leva para o sítio todo final de semana, para as praias, e você deita e rola e goza mesmo, carrões para baixo e para cima. Que inferno é esse? Mas é mentira e engano de Satanás. Tem um céu. Olha o que o Senhor Jesus, antes de ir para o céu, ele disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Para a casa onde eu vou há muitas moradas. Isso é o céu, irmãos. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E uma multidão de gente ouvindo a palavra de Deus, o trem entrando de um lado no outro, deitando e rolando, como se o inferno fosse uma ficção, algo fictício. Mas não se iluda, irmãos. Eu sou cheio de muitas falhas, muitos erros, mas uma coisa assim, eu não sou bobo, não. Eu não estaria aqui pregando uma coisa que fosse mentira, não. E eu fico meio atordoado com esse trem do inferno. Não quero ir para esse lugar de jeito nenhum. Quem aí quer ir? Não, eu também não. Se mandar levantar a mão, aí eu aqui, é o primeirão. Correr esse risco para quê? Mas ficar desapercebidos as profecias, as palavras de Deus, o risco é grande. Então, seja
crente e não apenas meros ouvintes da palavra de Deus. O apóstolo já disse isto. Fica ligado. Tiago 22, obrigado. Nós precisamos valer a pena ser crente nessa sociedade que nós vivemos, que nós somos taxados de ignorantes, de fanáticos, de bobo. Então tem que ter alguma coisa para valer a pena para ser crente, ué. E quando a pessoa não tem esse entendimento, fica querendo estar na igreja, vivendo de qualquer jeito, vestindo de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, convivendo entre irmãos de qualquer jeito. Ops, presta atenção. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Jesus vai voltar. Se você não for pelos ares, quando ele vier, você vai pela morte aqui na terra. Mas encontrar com Jesus, ninguém escapa disso, não. Precisava desses 2 discípulos ter levado essa aqui na cara, ó nécios e tardo de coração para crer. Tudo o que os profetas disseram. Eu sempre tive plena convicção que eu não estou falando para as paredes. Se essa palavra entrar no meio de 1000 presentes, se ela entrar num só, eu já estou satisfeito. E os outros que arquem com a responsabilidade diante de Deus. Mas ouvem essa palavra, guarda ela no coração. Guarda essa palavra no coração. Está lá os 2, Deus fazendo uma bênção, cumprindo mais uma parte das profecias. E eles aqui chorando, lamentando, murmurando. Essas mulheres sabiam que ele ia ser ressuscitado no 3º dia. Crer nas profecias, crer nas Escrituras, é um desafio à nossa fé. Você já parou para meditar, para fazer assim, uma meditação mais minuciosa um pouco da questão da fé, da definição de fé que o autor de Hebreus definiu? Já? Hebreus 11. Quando ele vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Medita mais profundamente nisso aí para você entender que crer nas profecias e aguardar os cumprimentos das profecias é um desafio de fé, é crer naquilo que não se vê, mas ter uma esperança e a convicção disto que não se vê.
Jesus, ele não comunga com essa ideia de nós não estarmos atentos às profecias reveladas nas Escrituras. Tem muitos cristãos que são muitas vezes meros espectadores na igreja, assimilando uma ideia que quem tem que estudar a Bíblia é só pregadores, é só pastores. Não é nada disso. A palavra do Senhor, ela é luz para nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Isso é o salmista que diz, lâmpada para os nossos pés. E é para todos nós, incluindo você, eu, todos nós precisamos examinar essas Escrituras. Paulo, quando foi dar conselho a Timóteo, ele falou assim, olha, examine as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Isso aqui para nós, irmãos, é passaporte para o céu. Mais valioso do que um passaporte para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer país desse mundo, que a gente soa a camisa para conseguir. Tem gente que espera anos para conseguir um vistozinho ali na embaixada e tudo. Enquanto você tem um passaporte para o céu, de graça, oferecido por Deus. Amém? Amém? Então fiquem atentos. Preste atenção nas profecias. Vai facilitar melhor para você entender o que está acontecendo à sua volta. Esses aqui não entenderam. E ainda fala com Jesus, porque não estava sabendo que é ele. Ah, mas você não está sabendo dos novos acontecimentos lá em Jerusalém, não. Falando com o próprio Jesus. Ah, mas isso é para acontecer mesmo. E só faz parte dos acontecimentos, principalmente os ruins, quem está desapercebido disso tudo. E nós precisamos ter uma consciência do porquê de muitas coisas que estão acontecendo, violências, fome, pestes espalhadas por esse mundo afora, o avanço da homossexualidade, um tanto de coisas estranhas que nós mais antigos não víamos na nossa adolescência, mocidade. São tantas coisas, filhos se levantando contra pai, estrupando filhas de meses de idade, uma loucura que está estranha à nossa volta, entendeu? Será que isso não tem uma explicação, não? Mas nós vamos saber a explicação disso tudo aqui nas Escrituras. Porque está escrito, está profetizado, justamente para nós não entrarmos em pânico quando as coisas estiverem acontecendo. Esses discípulos não precisavam ter ficado em pânico, não. Já foi revelado. Era para a bênção deles, era a vitória que Deus estava dando a eles. Então, aquele que está firmado nas Escrituras, ele vence melhor o que está acontecendo à sua volta. Não foi isso que Jesus disse? Tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Amém? E vós vencereis também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu deixo aqui essa palavra. Espero que o Espírito Santo
Testifica ela no coração de vocês. Amém? Porque é sério. Nós somos o povo que está na arca de Noé. Amém? Para não nos afogarmos nos mares loucos dessa vida. Amém?